Fala galera, beleza? Tranquilo? Sou o Lucas Oliveira, tô aqui já com o nosso vídeo aqui, já em busca, né, de conteúdo. Não seria um conteúdo em específico, né? Eu vou estar aqui comentando sobre a prova do Enem, né, que eu fiz aí, a prova do Enem, ó. Eu fiz essa prova e eu me preparei o ano inteiro para ela, né, no ano passado. E agora eu vou estar comentando com vocês o que eu achei dessa prova, né? Porque, tipo, eu vi muita gente falando sobre essa prova, de vários tipos de conteúdo, pessoal do YouTube também eu vi, pessoal que eu conheço também, professor. Então eu acho que eu vou, com base no que eu vi, eu vou comentar o que eu vi e o que eu acho, né? Se eu acho que é mais ou menos isso, se não, ou então às vezes eu tenho uma concordância em alguma coisa e outra não. Enfim, eu vou estar comentando aqui com vocês, beleza? Primeiro eu vou estar falando sobre o Enem do primeiro dia, né? Uma coisa que eu tava observando é que deu muito... Enem sempre dá meme, né? Em tudo. Pessoal comentando sobre as frases, foi muito engraçado, eu achei. Eu vi um comentário, porque tipo assim, na minha prova tava: como são belos os dias. Eu vi uma garota comentando: como são belos os dias para se suicidar, por causa da prova, mas... eu acho isso desnecessário, né? Mas é engraçado. Se bem que suicídio é uma coisa séria. Mas enfim. A primeira prova, no primeiro dia, linguagens e humanas, né? É uma prova com muito texto, né? Já era esperado isso, na verdade, porque assim, esse foi o novo modelo do Enem, né? Que eles colocaram linguagens com humanas. Então você esperava bastante texto mesmo. Eu acho que foi bastante denso, sim. Teve lá várias reclamações das pessoas, ainda mais a questão da redação, já vou entrar nesse mérito. Primeiramente, essa questão da prova de linguagem, eu vou estar comentando. A prova de linguagem já teve bastante texto, sim, como sempre. A prova de linguagem sempre tem bastante texto. E conteúdos já previstos, né? A prova de linguagem teve conteúdos previstos, por exemplo, variações linguísticas, gêneros textuais, funções da linguagem, né? Metalinguagem, uma coisa que sempre cai todo ano praticamente. Então, assim, ela tava sabe, tipo, a prova de linguagens, ela tava uma prova assim que, cara, sabe, foi uma prova que você tinha conteúdo que você estuda na escola mesmo, normal, tranquilo. Interpretação de texto, como sempre, cobrada, né, em todas as provas. E, assim, teve mais conteúdo? Teve. Mas foi uma prova, eu achei ela bem tranquila, apesar dos textos, né, e aí eu vou falar um pouco mais por que eu achei ela mais tranquila. Teve, e muita gente falou que não, enfim, né, que foi muito difícil, que era muito texto, não deu pra fazer tudo, porque também tinha um tema da redação, etc. Agora eu vou entrar no mérito da prova de ciências humanas. A prova de ciências humanas, ela teve ali em história, por exemplo, conteúdos que já eram esperados, por exemplo, sempre trata a questão da escravidão, né, questão da África ali, o nazismo, então assim, sempre tem essas abordagens, assim, não sempre, mas costuma ter, né? Geralmente sempre tem, assim, uma prova ou outra aparece. É um tema que você vê, esse aí tem frequência na prova. Então, assim, sabe? Tipo, eu não vi nada novo, assim, meu Deus, nunca estudei isso na minha vida. O negócio ali é o jeito que a questão é cobrada, o texto, às vezes é um texto mais difícil, um texto mais denso. Então, assim, é pelo texto. Então, a questão é o quê? Se você for analisar a prova de linguagens e de humanas, a questão é o quê? Leitura. Então, assim, você tem que ter esse domínio, né? Domínio da leitura, da interpretação. E eu vou te falar, cara, prova, quando você vai fazer assim, você tem que saber fazer a prova, entendeu? A questão não basta só você ter o conteúdo, você tem que saber fazer a prova. Isso é muito importante, porque se você não souber como faz a prova, não adianta você ter todo o conteúdo do mundo, né? E aí entra em outra questão dessa prova, que é o tempo. São 5 horas e meia, né? São 5 horas e 30 minutos para você fazer uma prova que envolve 45 questões de linguagens, 45 questões de humanas e uma prova de redação. Então, assim, realmente envolve bastante coisa e o tempo, né, como o pessoal fala, curto, um tempo curto. Eu vou falar sobre como eu fiz. Cara, eu me preparei o ano inteiro, né, como eu disse, então fiz muitos simulados. Então, assim, como eu já sabia que a prova ia envolver muito texto, o que eu fiz? Comecei a treinar a leitura, primeiramente. Pegava artigo, ia ler, essas coisas. Depois, o que eu fui fazer? Os simulados. Aí, por exemplo, eu peguei a prova do Enem em 2016, que eu não fiz, né? Eu peguei a segunda aplicação lá,
Aí eu pegava a prova de linguagens, a prova de humanas, juntava elas como se fosse uma prova só e fazia, entendeu? Então, e tipo, simulados online também, por exemplo, teve o Guia do Estudante, fez simulado, o Geek, né, também fez simulado. Então assim, eu peguei esses simulados aí e fui fazendo, entendeu? Fiz vários, acho que eu fiz mais de 10 simulados no ano, né? Às vezes para alguns é pouco, para outros é muito, não sei. Eu fiz mais de 10 simulados que eu contei. Não lembro quantos agora, mas foram mais de 10. E isso me ajudou bastante, porque tipo assim, o que acontece? Quando você vai, por exemplo, o atleta, o que o atleta faz? O atleta vai competir. Então assim, ele se prepara para o quê? Para o dia da competição. Então, se ele... Como é que o atleta vai fazer para ele ter uma noção de como é a competição? Ele tem que simular essa competição antes. Seria mais ou menos essa questão do simulado. Você tem que simular antes. Por quê? Porque quando você chega lá no dia da sua competição, você vai fazer o que você treinou, entendeu? Então você vai repetir o que você treinou. E a mesma coisa é isso. Você está fazendo simulado ali, você está se preparando para quando você chegar lá no dia, você vai estar botando em prática todo esse processo que você veio construindo ao longo do ano, entendeu? Agora eu vou falar sobre o tema da redação, né? Tá aqui, ó. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Em relação ao tema de 2016, e tipo, teve essa mudança, o que eu achei? Um tema que envolve minoria, novamente, o Enem trabalha, busca, né? Geralmente está trabalhando assim, ele trabalhou com a questão de temas que se fazem necessários na sociedade, né? Ele trabalhou a questão da intolerância religiosa em 2016. 2017 ele já veio com a questão dos surdos. E o que difere, por exemplo? Em 2016 foi mais amplo, foi uma coisa mais ampla, a intolerância religiosa. Então você tinha mais assuntos para abordar ali dentro daquele tema, né? Você tinha mais coisas para pensar, porque assim, ele deixou mais aberto. E nesse já foi mais específico. Ele falou o quê? Dos surdos. Então foi especificamente surdos, né? Aí ele especificou mais o tema, ele deixou mais fechado para você. Então você tinha ali que, por exemplo, se fosse para ser mais geral, se esse tema caísse em 2016, ele, sei lá, ele saía desafios, como é que é o tema? Peraí. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Poderia ser assim, desafios para a educação inclusiva no Brasil. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer? Que esse assunto, o global, é o quê? É a educação inclusiva, entendeu? É buscar a educação inclusiva. Então, assim, foi mais específico em relação a isso. Mas se você tivesse conhecimento sobre educação inclusiva, você poderia fazer um bom texto, entendeu? Por exemplo, e também você tinha os textos motivadores. E, assim, tem gente que comenta que, texto motivador não motiva nada. Eu acho assim, cara... Eu acho que se você souber usar, porque também você não pode copiar, né? Mas se você souber pegar o que tá ali e saber moldar do seu jeito, se você treinar isso, fica fácil, entendeu? Redação, ela tem muito disso quando você tem um texto motivador. Não é só a questão do saber escrever, mas de ser esperto também, usar o que você tem ali. Eu tive... não vou dizer sorte, mas eu me preparei para fazer essa prova. E eu estudei educação inclusiva. Eu não estudei sobre o surdo, eu estudei educação inclusiva no Brasil. Uma semana antes da prova do Enem. Então, assim, eu tinha muita coisa ali guardada na minha mente sobre educação inclusiva. E eu peguei, esse tema ele tem a ver com educação inclusiva, então eu vou pôr sobre isso. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, educação inclusiva. Eu estudei isso. Depois, outro vídeo eu vou estar comentando sobre a minha redação que eu fiz. Vou esperar também sair o resultado. E aí eu vou trazer melhor pra vocês. Mas foi basicamente isso, entendeu? A prova de redação. Se você tivesse ali um conhecimento básico, que a gente tem que ter, porque o Enem também nunca vai colocar um tema que você nunca ouviu falar na sua vida. Não. Tipo, vai cair alguma coisa que você aprendeu. É um exame nacional do ensino médio. Então você vai ter escutado alguma coisa sobre esse determinado assunto no seu ensino médio. Se você não escutou, deveria, entendeu? Porque com base nisso que o Enem faz escolhe a proposta de redação. Muita gente reclamou, eu vi muita gente dizendo que gastou 2h30 para fazer essa redação, 3 horas, ainda fez mal feito. Então, assim, eu acho que redação é uma questão de treino, de prática. Você tem que repetir. É igual o que eu falei do atleta. É repetir o treinamento, entendeu? A mesma coisa vale para redação.
E você tá ali, tem que repetir, sabe? Sempre repetindo, 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 que aí você melhora, né? Claro que tem as dicas, tem outras coisas lá, tipo, que vão estar te ajudando, né? A melhorar em redação, correção, você precisa de ajuda de outras pessoas para melhorar em redação, isso tudo é bastante válido, sabe? Mas depois eu vou estar vindo até com dicas sobre redação, então eu não vou entrar tanto nesse mérito, só um breve comentário. E agora eu vou estar comentando sobre o segundo dia de provas do Enem, né? Que esse aqui matou muita gente. O que acontece aqui? Inclusive, eu vi muita gente desistindo no segundo dia, né? Porque, tipo assim, o que o pessoal falou? Até 2016 você tava lá, né? Por exemplo, você fez a prova sábado, aí você foi mal no sábado. Só que aí você, só falta mais um dia mesmo, não dá nada. Aí ia lá e fazia. Só que agora não, o cara fazia a prova, né? Tipo, ele fez no domingo, aí ele se deu mal. Aí ele, cara, fica uma semana lá pensando, nossa, eu me dei mal. E agora? Aí ele vai lá e, não vou fazer não. Quero saber não, vou fazer não. Porque eu me dei mal mesmo, vou começar a estudar pro Enem em 2018. Então assim, muita gente desistiu por causa disso, né? E fora os atrasados do primeiro dia, que também não ia fazer sentido nenhum, cara, ir no segundo dia, né? Uma semana depois ainda. Então assim, primeiro que a concorrência diminuiu bastante, eu percebi isso. Pelo menos na minha sala, acho que tinha umas 7 pessoas por aí. Por aí, umas 7 pessoas a menos. Então assim, eu achei isso bastante, né? 7 pessoas. Isso na minha, porque eu conversei com outras pessoas e elas também falaram, na minha sala 10 pessoas. E tipo, toda a sala faltou, que pelo menos onde eu fiz a prova, né? Praticamente todas as salas parece que faltaram. Então, assim, realmente muita gente desistiu devido ao primeiro dia, o dia da leitura, né? Bastante texto, como eu comentei. Agora eu vou falar sobre o segundo dia. E eu também achei essa segunda frase aqui. E longas horas acompanham as voltas, né? Tipo, longas horas. Essas longas horas nunca tem na prova do Enem, né? Porque são 4 horas e meia para fazer 90 questões. 45 de ciência da natureza, né, que já é uma coisa de Deus, né, uma coisa muito fácil, né, com certeza. A ciência da natureza é uma prova moleza, né. E aí matemática, né, que é outra prova também que todo mundo adora, né. Matemática é uma matéria que todo mundo ama. Então assim, foi um pouco mais puxado, né. Muita gente já ficou com medo. Nossa, se a prova de humanas e linguagem estava assim, imagina a prova de exatas, né. A exata sempre é a temida, né. Em relação à prova, biologia, como sempre, veio com aquele conteúdo mais que sempre cai, tipo, ecologia, caiu ecologia, né? Você esperava ecologia na prova, você que se preparou, você esperava ter ecologia, só não do jeito que caiu, né? Porque caiu mais específico, né? Foi um pouco mais específico. Genética também, é uma coisa que se espera na prova do Enem. Só que, e caiu, só que, sabe, um pouco mais avançada, a questão do corpúsculo de Barr lá, né? É um conhecimento um pouco técnico, assim, só que, cara, né, você tá observando o quê? Que a prova do Enem, ela tá aumentando o nível a cada ano que passa. Então, assim, a cada ano que passa, ela tá dando um salto de nível, né? 2015 para 2016 ocorreu isso? Ocorreu, só que não foi tanto quanto foi 2016 para 2017, né? Tem gente que classifica a prova de 2015 mais difícil do que a de 2016. E a de 2017, como, por enquanto, a mais difícil. Então, assim, pra você ver como é que tá, né, as coisas. Como deu esse salto mesmo, né, de dificuldade. Foi uma coisa mais específica, começou a exigir conteúdo de verdade. Porque não que antes não exigisse, só que eram coisas que você costumava ver mais na escola. E, tipo, eu vou falar que, assim, na escola eu não vi sobre corpúsculo de Barr. Eu estudei genética na escola no passado, eu não vi sobre corpúsculo de Barr, não. É um conhecimento um pouquinho mais específico, mas eu fiz cursinho, e lá eu vi. Então, tipo, eu matei a questão porque eu vi no cursinho, entendeu? Se eu não tivesse feito, seria uma questão também que eu chutaria, mas eu sabia por conta disso. Assim como outras questões de biologia também, a questão da piracema lá, né, do peixe que sobe o rio, vi no cursinho também, na escola não vi. Então, assim, só pra você ver que tá ficando mais específico, né? Agora eu vou falar sobre a prova de química, né? A parte de química, o pessoal reclamou, disse que estava um pouco difícil, mais difícil. Mas geralmente é assim, como é que o Enem ele classifica ali? Geralmente ele põe biologia como a mais fácil,
Aí ele põe química como a segunda mais fácil e química e física como a mais difícil, né? Geralmente nessa ordem. Química tava intermediária ali, né? Teve gente falando que tava difícil, caiu, por exemplo, ozonólise, que é um tipo de reação orgânica. Caiu lei de Hess também, né? Uma questãozinha ali mais puxada ali de lei de Hess. Caiu estequiometria, como já era esperado. Meia-vida, e meia-vida geralmente é questão fácil. Meia-vida você espera, nossa, tomara que caia meia-vida, porque meia-vida é muito simples. Só que essa de meia-vida foi mais difícil, né? Essa aí não foi tão fácil assim, não. Essa aí exigiu um pouquinho mais. Então, assim, pra você ver como é que tá aumentando o nível técnico. Das três, eu não vou dizer que eu achei química mais fácil, mas foi a área que eu mais acertei questões. Mas é porque eu já tenho mais afinidade com a química. Aí talvez possa ter sido por isso que eu tenha acertado mais de química, né? E física, agora, assim, além disso, né, agora eu vou comentar a questão de física. Física, como sempre esperado, as pessoas classificam ela como a mais difícil. Tinha ali uma questão meio impossível ali de ser feita ali, que eu vi umas duas de física que eram, sabe, que você vê, você vai gastar muito tempo, não compensa não. Mas de resto, cara, caiu física elétrica, que é uma coisa que todo mundo espera, elétrica. Na prova do Enem, eletrodinâmica é uma questão tipo clássica, entendeu? Então assim, você já tem aqueles conteúdos que já são fregueses ali da prova, toda vez eles estão lá, né? Caiu o que mais? Caiu Física 1, eu não lembro direito do conteúdo, mas caiu Eletromag, né? Aquele negócio de Espira lá, caiu também. Então assim, foi uma prova com conteúdo também, né? Você tinha que ter domínio ali de conteúdo também. O pessoal que geralmente consegue acertar as questões teóricas de física, né? Ficaram um pouquinho a desejar nessa, porque essa teve mais prática. A física nessa aqui foi mais prática também, né? Então assim, ela teve mais conteúdo, teve conteúdo esperado, só que mais específico também. O que foi feito uma prova inteira, com todos os conteúdos, né? Agora eu vou estar comentando a parte de matemática, né? A prova de matemática, ela é sempre aquela, tipo, cara, o Enem, ele bota questão ridícula de matemática e ele bota questão de alto nível em matemática, é sempre assim. E você pode ver que geralmente matemática é uma prova que você acerta menos questões e você tira mais pontos, porque o brasileiro é ruim em matemática, né? A gente é muito ruim em matemática, então assim, e o Enem sabe disso, então ele facilita também. Então, tipo, tem questão muito idiota, tipo aquela lá, acho que era da padaria, não lembro, que o moleque tinha que virar lá. Tipo assim, isso é idiota, entendeu? Você tem que estar muito voado pra errar uma questão dessa. Assim como outras lá de log, né? Essa aí a galera já olha, opa, log, já pula. Inclusive o professor até falava, às vezes você tá lendo assim um texto, não sei o que, logo, aí o cara lê logo, ele já pula, porque ele pensa que é log, né? De tão parecido que é a palavra. Então assim, esse medo, né? Caiu log, caiu análise combinatória, sempre cai, probabilidade também é uma questão que sempre cai, caíram com um nível um pouquinho maior também, né? Caíram algumas fáceis também, sempre assim o Enem com análise combinatória, né? O que mais? Razão em proporção também caiu, só que teve uma lá com um pouquinho mais de nível. Análise de gráfico sempre cai também, já era esperado. Então assim, a mesma coisa se resume a matemática. Teve questões fáceis, teve questões difíceis, né? E com um pouquinho mais de conhecimento também em cima disso, entendeu? E realmente uma das coisas que pegou bastante aqui foi o tempo também, né? Muita gente não conseguiu fazer as 90 questões no segundo dia. Eu não fiz as 90 questões no segundo dia, mas eu vou falar por quê. Que são estratégias de prova. É praticamente, eu não vou dizer que é impossível, porque vai que alguém faz todas as questões, né? Porque tem moleque que gabarita a prova aí, né? Sempre tem um ou outro que gabarita a prova. Um outro gênio aí que gabarita. Então, assim, não é impossível? Não. Tem gente que faz a prova toda, né? Mas geralmente quem gabarita a prova também só gabarita uma, não costuma gabaritar as duas áreas. Então é bem provável que essa pessoa, sei lá, faça, por exemplo, eu estudei pra caramba ciência da natureza, então vou lá, faço gabarito. Aí só que em matemática eu já não vou gabaritar, então provavelmente nem vou fazer todas, porque como eu sou o melhor em ciência da natureza e sei que eu tenho chance de gabaritar, o que eu vou fazer? Eu vou investir mais nela, né? Então o cara investe mais tempo nessa e gabarita. Então eu acho que de fato as pessoas não fazem a prova inteira. Então assim, realmente, cara, não tem como, porque você vai se deparar com uma questão que vai demandar muito tempo seu. Então não vale a pena você investir, entendeu? Porque também vai ser uma questão difícil. E aí tem aquela questão que você cai no TRI, né? Você vai, faz essa questão difícil e acerta, né?
Aí você gasta meia hora fazendo ela. Aí você vai para as fáceis e não faz porque não tem tempo. E aí você acertou a difícil e errou a fácil. Pro TRI, que é a teoria de resposta ao item, é como se você tivesse chutado. Então assim, saca? Não adianta de nada. Então é melhor você investir nas mais fáceis. E aí isso aí já é questão de estratégia de prova, é o que eu falei. Não adianta você saber todo o conteúdo, né? Não só isso, você tem que ter estratégia de prova. Eu já vi muita gente boa até hoje, assim, que ainda não passou por questões assim, entendeu? A pessoa sabe o conteúdo, mas não sabe fazer a prova, entendeu? Não adianta só você saber, você tem que saber o conteúdo também, mas tem que saber se preparar para fazer a prova. E como é que você vai se preparar? É igual eu falei, é o atleta. Simula o que ele tem que fazer no dia. E é o simulado, entendeu? É pelo simulado que você vê, no segundo dia eu vou começar por matemática, por ciência da natureza? Não sei, né? Eu tenho que ver. Então eu vou simular e ver, esse simulado eu vou começar por ciência da natureza. Ou então, não, nesse agora eu vou começar por matemática. Ou então, não, vou revezar. Vou fazer 10 questões de matemática, 10 de ciência da natureza. Sim, cada um cria a sua estratégia e vê qual é a melhor. Não existe a melhor estratégia. Existe a melhor estratégia para você. Mas não existe uma específica, a melhor estratégia de fazer uma prova. Entendeu? Agora, sim, o básico da estratégia de prova é o quê? Começar pelas fáceis, pular as... É sempre assim, você bateu o olho, essa questão é fácil, vai lá e faz. Bateu o olho, não, eu sei fazer essa questão aqui, mas ela vai tirar um pouco de tempo meu. Então pula, termina as fáceis. Essa aqui é difícil, vou nem tentar. Só se sobrar tempo, e olha lá, porque tempo nunca sobra, né? Então, né? Pode ser que sobre, vai saber, né? Quem sabe. Então, assim, beleza, fez todas as fáceis, aí foi para as médias. Conseguiu resolver as médias? Beleza, agora você vai para as difíceis, entendeu? E sempre a questão da segurança. Às vezes as pessoas ficam nessa questão do gabarito. Meu Deus, muita gente às vezes, né, faz a prova inteira e não passa pro gabarito, não adianta de nada. Então é bom sempre você separar ali 30, eu separo 30 minutos pro gabarito, né? Geralmente eu consigo marcar ele em menos de meia hora, mas eu prefiro ter essa certeza de 30 minutos ali pro gabarito, né? E se sobrar tempo e tiver alguma questão ainda, eu vou lá e refaço, tento fazer a questão, se não, chuta, né? Você não tem nada a perder, você não tá fazendo a prova do CESP ali, da UNB, que se você errar uma questão de tipo A, vai anular o ponto que você acertou em outra, então tá de boa, né? Então, assim, esses os comentários que eu tenho em relação a essa prova, né? Foi uma prova mais densa, foi uma prova mais conteudista, né? Ela deixou esse lado, teve a interpretação, teve, sabe, conhecimentos que você tinha que ter ali, além do que você aprendeu na escola. Tinha, cara, mas não era nada muito impossível também de se aprender, entendeu? Se você estivesse ali mantendo foco, ligado ali nas coisas assim, por exemplo, tem muita coisa boa aqui no YouTube mesmo. Tem muito professor que dá dica, redação, uma das partes muito importantes para essa prova, que eu vou estar até trabalhando melhor com vocês, que foi uma coisa que eu investi muito em 2017, né? Então, assim, é isso, entendeu? Foi uma prova mais específica, né? Mais conteudista, mas nada impossível, nada que se você não estudasse você não ia conseguir. E aí entra naquela, muita gente, mas fiz lá a prova, eu estudei em escola pública e não sei o que, porque a escola pública, assim, claro, realmente concordo que o nosso sistema educacional ele é bem falho, sim, tem lá seus erros, mas assim, cara, dá pra correr atrás, entendeu? Dá pra correr atrás. Você só tem que saber como, você tem que ter as pessoas certas ali com você, entendeu? Minha escola, eu estudei na escola particular, não é uma escola ruim, mas também não é a melhor escola do mundo, entendeu? Não é aquelas, sabe, meu Deus, não, é uma escola boa, sim, só que eu tinha consciência de que eu tinha que me preparar além do que eu estudava lá, porque senão eu não ia dar conta, entendeu? Principalmente em questão minha, né? Às vezes outra pessoa consegue, sei lá, às vezes tem mais facilidade, não sei. Mas assim, creio eu que uma prova desse nível aqui, se você se preparasse, fizesse simulado, né? Questões assim, aprofundar o conteúdo, você se daria bem, né? Ela teve ali uma subida de nível, mas poxa, assim, imagina o seguinte, muitas pessoas não esperavam, às vezes você não esperava que essa prova subisse tanto de nível. Eu vou falar que eu não esperava, nem professores esperavam que ela subisse tanto de nível, mas subiu. Então, mas se subiu, não subiu só pra você, subiu pra todo mundo, entendeu? Então não ficou difícil só pra você, foi pra todo mundo. Então você tem que pensar nisso também. E aí vamos ver agora, daqui a pouco vai sair o resultado do Enem aí, né? A gente tá no dia 16, né? Faltam 2 dias agora pra sair. Eu tô gravando dia 16, não sei se eu vou postar hoje. Mas faltam 2 dias aí pra sair o resultado.
E aí vocês vão ver. E ainda depois vai ter o SISU, aí às vezes tem que ver lá a nota, como é que vai ser também. Tem que esperar pra ver o que vai ser, né? Mas assim, é isso que eu tenho a dizer sobre essa prova aqui. Tá feito o meu comentário. Eu acho que sim, teve uma subida de nível. Só que o pessoal também aumenta muito. Sempre assim, o pessoal sempre aumenta. Meu Deus, que prova. Eu vi comentários do tipo: essa prova de biologia tá fácil pra quem fez biologia. Essa prova de química tava fácil pra quem faz química. Então, tipo, essa prova é de nível superior. Cara, é uma prova que tá te preparando pro nível superior, né? Ela exige um nível de conhecimento. Até porque, tipo, né, a gente precisa formar gente mais capaz, cada vez mais. Só que aí entra outra questão, que é o quê? Da educação básica, né? Da educação ali do ensino fundamental, do ensino médio, que também eles têm que investir, porque eles não podem só querer cobrar sem também investir, né? Só cobrar, não tem como fazer isso também. Isso aí eu reconheço também, acho isso um erro. E a gente sabe como é que é. E a forma da gente vencer isso aí, cara, é estudando, é correndo atrás, né? A internet tá aí, tem tanta coisa boa aí disponível na internet, né? Tem um ou outro professor também que sempre, né, ajuda de verdade. Então, assim, cara, é difícil? Né? Nem todo mundo tem condições, realmente. Mas, assim, se você botar na sua cabeça que é isso que você quer e que você vai estudar, uma hora você consegue, entendeu? Então, assim, realmente foi difícil, mas também dava, entendeu? Depende tudo da sua preparação, né? Depende do quanto você se preparou. Como diria o Chris lá do Todo Mundo Odeia o Chris, ele não, né? Naquele episódio da sorte lá, ele fala que o King Kong, se o King Kong tivesse passado mais tempo treinando como derrotar os aviões, ele não teria morrido, ao invés de ficar perseguindo aquela branquela lá, né? Então, assim, é pra você ver que tudo tem a ver com da forma que você se prepara, né? Da estratégia. E eu vou estar trabalhando nisso também no meu canal. A questão da redação, que eu acho muito importante, porque você pode conseguir 1000 pontos, né? E além disso, a questão da preparação, estratégia de prova, dica do estudo, do planejamento, porque isso tudo é muito importante, entendeu? Então, assim, eu acho válido estar compartilhando um pouco que eu aprendi com vocês aí, tá bom? Então, assim, para encerrar, se você gostou desse vídeo, assim, no meu comentário, você deixa seu like aí, se inscreve no meu canal aí, que vai ter muito conteúdo novo aí saindo. Deixe seu comentário também, o que você achou, o que você achou da prova. Deixe também, se você acha que eu devo fazer alguma coisa, Lucas, eu acho que você pode fazer tal coisa para ajudar. Beleza, deixa aí que eu vou tentar fazer. E é isso, pessoal. E também eu tenho um Instagram, vai estar aparecendo na tela aí, que é do meu canal também. Se vocês quiserem, eu posto muito conteúdo lá também. Eu vou estar trabalhando também, postando mapa mental lá, que ajuda bastante. É uma das técnicas de estudo que eu vou estar falando depois com vocês. E eu posto coisa engraçadinha também, tipo, sei lá, alguma coisa que eu acho engraçado, que eu construo ali, que eu acho engraçado e posto lá. Aí você vai lá ver, porque é bom passar o tempo também, né? Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é isso aí, valeu, falou, viu? Até a próxima.